Estamos ao vivo, mais uma live aqui, uma semana onde eu trouxe profissionais de clínicas e consultórios fisioterapeutas que deram certo. Então, são profissionais aí que vão ajudar a gente a entender um pouco da trajetória deles, entender onde foram pontos de virada, para a gente conseguir aí ter mais resultado dentro da nossa clínica e do consultório. Hoje, a gente traz a Camila. A gente vai trazer a Camila aqui para ela falar um pouco mais para a gente como foi a trajetória dela aí dentro do consultório, os desafios, as conquistas, entre outras coisas. O horário eu sei que não é muito favorável, mas por isso que eu estou deixando as lives gravadas, mas era o tempo que eu tinha, né? Os dias que eu tinha, o horário que eu tinha aí para fazer. Então, melhor fazer do que ficar procrastinando aí, tá? Então, uma forma de trazer conteúdo diferente para vocês. Lembrando que na semana que vem, a gente vai ter 3 aulas aí às 8 da noite, focado em posicionamento, alavancas de crescimento previsível e gestão. A gente vai levar para vocês a nossa metodologia em 3 aulas gratuitas, tá? Se você quiser estar junto, é só digitar aqui, ó, Físio de Valor. Então você digita Físio de Valor, vai lá no seu direct e vai clicar no link para você fazer o cadastro dessa semana de aulas gratuitas, tá? É só digitar. Eu vou chamar a Camila aqui e a gente vai começar esse nosso bate-papo. Se você quiser convidar os amiguinhos aí, é só mandar a live para 5, 10 pessoas e bora para cima. Camila, me dá um oi aqui para eu poder te chamar. Se você estiver aí, né? Me dá um oizinho aí. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Vamos lá, então. Mover, adicionar, entrar ao vivo com... Aceita aí, então, Camila. Ou me chama. Aceita o pedido ou me chama. Bom, a Camila, ela tá com a gente tem um tempinho aí. Enquanto ela chama aí. Aí, acho que agora vai dar certo. Melhor ela falar. E... Camila não está conseguindo participar. Aí, agora foi. Tudo bom? Tudo bem? Então tá bom. Bom dia ainda. Bom dia. Daqui a pouco é hora do almoço aí. É, E aí, tá no consultório? tô no consultório. Estava Muito atendendo bom. até agora há pouco, Legal. aí me organizei para poder fazer a Muito live. bom, muito bom. Obrigado, Camila, pelo seu tempo, tá? Eu sei que a agenda é corrida aí, vida é corrida, mas agradeço aí a participação e com certeza vai contribuir aí para os fisioterapeutas acreditarem que eles podem ter um processo mais farto, com mais pessoas, ajudando mais pessoas, tendo mais resultado financeiro, pessoal, profissional, etc. Sua trajetória aqui vai ser bem interessante, porque eu vejo muita gente no mesmo comportamento, na mesma situação da Camila de 2 anos atrás, mais ou menos, Isso. né? É isso aí. Então tá bom. Vamos lá. Camila, primeiro se apresenta aí pro pessoal, um pouquinho da sua trajetória e a gente vai começar com algumas perguntas aqui para você.
Eu que agradeço o convite, Lê. É sempre um prazer poder conversar com você, né? A gente se sente super bem, porque você, falando por mim, me tirou muito da minha zona de conforto, né? Então, é sempre um prazer poder também estar conversando sempre com você. Sempre um gás novo. Então, vamos lá. Eu sou Camila Soler, eu sou fisioterapeuta, agora vai fazer 18 anos no meio do ano. Sou de São José do Rio Preto. A minha clínica fica num complexo da Zona Sul, um dos mais renomados aqui, de clínicas, de lugares que as pessoas querem estar, né? E buscam tratamentos, buscam qualidade de vida. Então, o meu espaço é bem aconchegante, pensado e feito para atender todos que buscam saúde. Então, Legal. eu estou aqui nesse espaço desde o começo da pandemia. Eu comecei a reforma aqui e decidi vir para cá um pouco antes do começo da pandemia, que foi um estresse muito grande também, assim, né? Imagino. Naquela época eu não entendia nada de negócio. Antes você estava onde, Camila? Você estava em outro consultório? Você atendia para alguém? Como é que é? Antes eu estava num outro consultório menor, né? Não, não na Zona Sul, né? E, mas eu sempre trabalhei para mim mesma, né? Tá. Então, assim, era Então um outro você já consultório. tinha um consultório, então, e você decidiu ir para esse, que é Isso, aí fazer aí do seu jeito, do jeito que você gosta, sim. etc. Tá. Se você se sente confortável em abrir alguns números? Só, Posso abrir. tá. Vamos lá. Então, assim, ó, a Camila, pessoal, ela já tinha um consultório e ela tomou uma decisão num momento da vida que, se a gente fosse olhar até assim para. Por isso que eu gosto de trazer aqui para entender o que estava se passando naquele momento. Por exemplo, a gente já não se conhecia profundo, né? Antes da pandemia ali, você nunca tinha feito nada com a gente, né? Não, eu comprei o Não, curso seu e do Rômulo não, de de Palmilhas, família e mas tal, mas a online, parte técnica, nada de tá. gestão, não. Sim, sim, sim. Tá. Mas se a gente olhar na época, é, o que que o que que fez essa movimentação? Qual era a sua fase em termos de cliente, talvez faturamento ali, como que você estava e o que que fez você querer ir para um outro lugar e um lugar melhor? Vamos entender para ver o que estava passando na sua cabeça e como que a gente usou isso a nosso favor depois mais para frente. Você consegue pontuar, lembrar o que que te motivou? Como é que foi essa parte? Sim, assim, eu sempre idealizei um consultório, né, que eu pudesse ser feito para mim, né, da forma, não eu entrar numa coisa já pronta. Então, eu tenho uma paciente que ela tem uma sala, comprou uma sala aqui nesse Uhum, espaço e aí nós decidimos juntas que eu viria para cá e que a gente ia fazer da forma que eu queria esse espaço, né? Esse espaço que há muitos anos ele já vem desenhado na minha visão de há pelo menos uns 5 anos. legal. Ser realmente, eu falo que a palavra é aconchegante, né? Assim, a pessoa se sentir bem, se sentir acolhida aqui. E, e aí calhou, né? Eu estava confortável onde eu estava, não estava. Na minha visão, eu ganhava muito bem, né? Assim, relativamente próximo a outros fisioterapeutas que eu conhecia e tudo mais, né? Tinha uma visão pequena, né? Pensando agora que eu já sei de muitas coisas de gestão, né? De modelos de negócio e então, assim, eu estava confortável, mas eu queria vir para um lugar maior, melhor e alcançar outro público. Então, Tá. Então, na sua
cabeça, essa mudança ela já foi focada em alcançar um outro público. Ah, com certeza. Tá? Com Se a gente certeza. olhar... Eu já atendia um público assim, mas eu queria alcançar mais, né? Uhum. Tá. Se a gente olhar quanto você pagava de aluguel antes, você foi para um aluguel de quanto? Ah, eu pagava na época uns 650, o condomínio era barato. Uhum. Agora, para uns 3.000, assim. Tá. Então você deu um salto de quase investir 4 vezes mais em termos de aluguel e tal. Sim, sim. Fora a parte de você ter que investir no espaço, né? Então você Sim, teve com que certeza. Eu não investir no trouxe. espaço. Tá, legal. Então, vamos lá. E é assim, pessoal, não estou falando coisas da mentoria, porque aqui, por exemplo, a Camila nem estava na mentoria com a gente. Mas isso é uma coisa que conta muito, que é o espaço, né? Que é quando a gente entra na parte de imagem e diferenciação. O seu ambiente faz parte da sua imagem. Então a Camila decidiu que ela investiria 4 vezes mais em termos de local, aluguel, fora o investimento do espaço. Imagino que você não deve ter gastado aí menos de 50 mil para fazer esse espaço que você tem aí, né? Então, fora o investimento do lugar, etc. Então a gente teve uma movimentação da Camila nesse sentido. Na época, você pode falar quanto você faturava na época? Então, a minha agenda era meio montanha-russa, né? Uhum, Mas chegava 10, tá, 11, 8. Depende, né? legal. Assim, depende. E eu não tinha essa visão, né? De a longo prazo, né? Então era só mensal mesmo. Tá, legal. Joia. E, bom, muito bom. Então, isso já foi uma mudança interessante. Você chegou a ver isso como uma mudança de público imediata ou demorou, assim? Como é que foi essa parte? Logo que você mudou de lugar. Ah, não demorou muito, não. Não Começou demorou muito, não. a aparecer um público mais qualificado para você. Sim, sim. Legal. Show de bola. Muito bom. E Perde me um conta, Camila. pouco, né? Perde um pouco e aí ganha em outros fatores, né? A gente sempre sabe que quando tem mudanças, a gente vai deixar outras pessoas, né? Que se até assim tem condições de pagar aqui, mas se sente que talvez não é para ele, né? Então a gente sabe que vai perder um Tá, pouco, né? Mas ganha em outro lado. legal, legal. E quando foi e quais foram as principais viradas de chave, tirando essa questão do espaço, por exemplo, que você tomou essa decisão, mas quando foram as principais, quais e quando as principais viradas de chave, assim, em termos de mentalidade? Assim, quando você percebeu que você precisava agir diferente para conseguir crescer profissionalmente, para conseguir, eu achava que eu ganhava bem e tal, mas eu percebi que eu podia mais, e hoje a gente sabe que você está muito além do que você estava antes, mas o que aconteceu nesse período, como que foram, quais foram os pontos para talvez clarificar para o pessoal aí o que eles podem estar como ponto cego na trajetória, porque muitas vezes a gente está ali, igual você falou, eu acho que eu ganho bem, eu estou bem, eu quero ir para um lugar melhor porque é meu sonho e tal, beleza, mas ao mesmo tempo na sua cabeça era aquilo ali, né? O que aconteceu para isso multiplicar? Eu acredito que o primeiro foi a pandemia. Como eu te disse, eu tinha poucos meses atrás decidido a vir a esse espaço e aí começou a pandemia e aí 2 meses do começo da pandemia, meu faturamento foi 90% a menos do que eu faturava e com reforma, né, e com outros projetos. Isso me gerou uma crise de ansiedade muito grande. E aí eu não tinha fluxo de caixa, não tinha assim, eu não tinha estrategicamente nada que me deixasse confortável, né? Entendi. Planejamento, que eu não sabia que precisava disso, né? Essa coisa do financeiro, assim. A gente nunca pensa que as coisas podem mudar, né? E de uma forma tão
drástica. Uhum. Então, assim, esse foi o ponto, assim, de buscar algo para que eu tivesse o financeiro palpável, assim, Tá. que eu entendesse alguma coisa, Na assim, época, para que de uma então, próxima vez não o que entrava, você pagava as contas, o resto você punha no bolso e ia viver. era Bora, tipo era uma conta só, o dinheiro tudo era meu, entendeu? Assim, bora eu não viver, né? entendia. Hã? Bora viver, Bora não importa o que vai viver, acontecer depois. Tá certo, tá certo. Entendi. Então, você precisou sentir uma dor forte causada pela pandemia, mas poderia ser causada por várias outras coisas. E eu vejo que sim. essa é uma situação assim, vamos dizer, quando a gente olha, esses dias eu recebi uma mensagem aí num post que eu fiz. A pessoa fala, como assim a pessoa reclamando de ganhar 9, 10 mil reais por mês, né? Foi o Michael que estava faturando isso, hoje ele está faturando quase 40 mil e na época ele falou, vou quase desistir, vou desistir da fisioterapia porque eu acho que 9 mil é pouco. E essa pessoa falou, como assim, né, reclamar de 9 mil reais? Quando a gente olha realmente para a vida do brasileiro num geral, 9 mil reais, 10 mil reais é um bom dinheiro, né? Mas independente disso, o que eu vejo? Primeiro que o fisioterapeuta em média ganha muito menos que isso, né? Mas independente disso, a gente vê pessoas às vezes ganhando 15, 20 e estando sempre na mesma situação. Eu vi agora há pouco o Flávio Augusto falando sobre isso. O cara está ganhando 5, ele gasta 5. O cara está ganhando 10, ele muda a marca de roupa e passa a gastar 10. O cara está ganhando 15, ele fala, não, mas quando eu ganhar 20, minha vida muda, né? Só que ele não cria uma consciência de que aquele dinheiro não é dele, né? Aquele dinheiro é da empresa e é a empresa que paga ele, né? E aí ele tem que viver com aquele dinheiro para conseguir crescer a clínica, mesmo que seja um consultório. A gente está falando com a Camila aqui, que tem um consultório, mas a visão é de uma empresa, né? Acho que isso acaba mudando um pouco nesse processo. E não necessariamente a gente precisa sentir uma dor tão forte igual a Camila sentiu, que eu acho que muita gente sentiu nessa época também, para procurar ajuda, né? Para procurar entender um pouco mais sobre esse processo. Legal. Além desse momento, assim, que mais você vê que virou, né? Não só que fez você ir atrás, mas que também virou a sua cabeça para essas outras situações, assim. Ah, porque assim, eu via pessoas, né, assim, fisioterapeutas, postando e com menos tempo de formada do que eu, indo muito bem, né, assim, não tendo essa montanha-russa de agenda, não só vivendo do boca a boca, né, da época de indicação, e aí isso começou a me incomodar, né, assim, o que está acontecendo que eu não estou vendo, né? Assim, eu sempre fui muito de sempre estar buscando cursos, me especializando e um pouco desconfortável de ficar parada, assim, né? Uhum. Sempre querendo ver algo novo, né? Trazer experiências novas para o meu cliente, paciente aqui. Mas isso Legal. só na parte da fisioterapia em si, né? Do Sim, conteúdo da fisioterapia. Isso interessante. me deixava um pouco desconfortável, assim. Eu falei, alguma coisa eu não estou vendo. Deixa eu ver o que está acontecendo que não está na minha visão, assim. E aí eu comecei a buscar, a ver essa parte de gestão, né? Pessoas Tá, falando, colegas falando, e aí eu fui atrás para começar a estudar isso, né? Para começar a realmente entender do financeiro. legal. E é interessante que você pontuou que eu falo sempre que não adianta, né, a gente ir atrás de marketing, gestão, venda, qualquer que seja o processo, sem ser bom tecnicamente, né? Não tem como a gente não ter feito os cursos, não resolver os problemas dos nossos clientes, pacientes e querer que o marketing resolva isso, né? Vai chegar gente, essa pessoa não vai ter resultado, ela vai embora e na verdade vai ser um ponto ruim para você, né? No caso assim para as pessoas. Então, a primeira coisa, a gente tem que ser bom tecnicamente.
Tanto que eu falo que o meu público de mentoria, ele é mais quem tem 5, 10 anos de formado. Porque se... Fala, Rodrigão. E aí, Pedro? Fala, meus queridos. Não adianta a gente querer pular essa etapa, né? Só que você tocou num ponto que é muito importante. Que também chega um momento que, eu faço o curso, faço pós, faço o curso, faço outra pós, faço outro curso, faço outra pós, achando que só essa parte técnica vai resolver todos os problemas. Então, uma coisa é eu ser bom tecnicamente e as pessoas saberem que eu sou bom. Mais pessoas saberem, mais estratégias. A pessoa que senta na minha frente, ela entende que eu posso ajudar e eu consigo fazer a venda. Né? Acho que isso são coisas que podem mudar o jogo. Né? A partir do momento que você foi, aí teve uma época que você entrou na mentoria, e aqui eu já vou até adiantar para o pessoal, a Camila demorou. A Camila foi, um caso de amor e ódio. Eu queria esmagar ela, matar ela, né? Porque ela demorou 6 meses para tomar uma atitude. E eu falei, Camila, você não vai renovar isso aqui, eu não quero mais você perto de mim, não. E ela, não, por favor, deixa eu ficar mais 6 meses, eu vou fazer, agora eu entendi de verdade. Mas a Camila me ensinou a respeitar tempos também, né? Isso foi muito importante para mim enquanto mentor, assim, eu era muito acelerado, as pessoas tinham que fazer muito rápido as coisas e na verdade a Camila trouxe esse contraponto para mim e foi muito interessante que mesmo demorando, ela teve um resultado muito grande, né? E continua tendo, então isso é muito muito interessante. Bom, depois que você entrou, o que você vê que 3 pontos assim, 3 a 5 pontos que você pode colocar para o pessoal aqui. Então, tem fisioterapeuta te assistindo, vai ficar gravado, o pessoal vai assistir depois. O que mais virou o jogo para você praticamente aí mais que triplicar seu faturamento dentro do seu consultório? Assim? O que foram os 3 pontos, 5 pontos que você falou, putz, depois que eu comecei a fazer isso, a coisa fluiu, assim. Isso pode ser mais comportamental e também atitudes práticas mesmo do que foi feito. Assim. Pontua pra gente. Eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que a primeira foi precificação. Legal. Precificação foi tudo, assim, acho que foi o ponto auge, assim. Eu não entendia de precificação, eu chutava um valor aí que Tá. eu E você deveria cobrar, né? chutava baseado em quê? Porque a maioria faz uma pesquisa de mercado. Era esse o seu jogo também? Tipo, vou Imagina, ver o que o pessoal está pesquisando. Nem isso você não fazia. nem isso eu fazia. Eu achava que eu tinha que cobrar isso, eu cobrava. Entendi. Aí eu ia para curso, aumentava um pouquinho, porque eu tinha trazido coisas novas e era achismo mesmo, assim. Entendi. Entendi. E aí, assim, eu acho que todo modelo de negócio, fora da área da saúde também, eu acho que todo mundo deveria precificar o seu valor, assim, o seu trabalho, né? Ter tudo bem metrificado. Essa, para Legal. mim, foi o auge, assim. Bacana. Eu estava muito errada e eu falo que eu sou uma sobrevivente, assim. Se eu Você fosse 95%, descontrolada, né? e se eu fosse Já tinha rodado. descontrolada, teria dívidas, assim, mas Tá. graças a Deus, né, esse foi o ponto, assim. Legal. Então, precificação. Vamos lá. O que mais? Depois eu vou pontuar algumas coisas. Precificação, plano de tratamento. Plano de Tá. tratamento. Assim, é, é um pouco da osteopatia isso, né, que vem, assim, de você atender e aí você fala para o paciente ir embora e que o corpo dele vai se autorregular, enfim, né? Então, a pessoa fica um pouco solta aí, né? Então, assim, você ter uma metodologia, né? Assim, eu comecei a colocar em prática esses 18 anos de formada, né? Assim, com a osteopatia, com outros cursos de terapia manual que eu fiz ao longo desse tempo, e eu fui criando
o meu jeito de tratamento, Uhum. né? Então, assim, e aí, entendendo que todo mundo precisa de um plano de tratamento. A pessoa fica mais segura, você também, o teu trabalho não fica perdido, porque não é do jeito que a pessoa quer, é sim do jeito que a gente entende que seja o melhor Legal. para o paciente, né, que nos procurou, e os resultados aparecem, né? Show de bola. Então, o plano de tratamento e processos, né? Processos em todos os sentidos de um consultório, né? É, Legal. essas foram as três. E em relação a mais pessoal, né? Mais constância, mais visão. Eu não tinha visão. Era conforme vinha o dia, e assim, para mim a visão, não estou falando de religião, tá? Mas assim, o ano passado, para mim, entrar um mês vendo um valor fez toda a diferença. Eu acho que eu até já te mandei um Uhum. depoimento assim, de escrever, né, Lê? Eu achava que Sim. estava na metade do mês, não ia conseguir chegar no que eu tinha imaginado, né? Já com metas disso. E realmente, assim, você ficar ali com aquele valor, com aquele. E chegar, e bater, né? Então, assim, passar até. Então, assim, a visão faz toda a diferença, assim, a gente ter essa visão da onde a gente quer chegar, né? Legal. Isso a curto, médio e longo prazo, né? Tá. Massa. E Legal. Ontem a gente bateu um também, papo com a... Pode falar, pode terminar e então. também Pode a terminar. paciência, né? Por ter um pouquinho de ansiedade e a paciência é um pouco complicada. E assim, trabalhar a minha paciência também foi bem mais tranquilo, né? Interessante. Porque assim, eu tinha metas. Então, sabendo Legal. que era possível. Legal. Ontem a gente bateu papo com a Gabi e com o Rodrigo, né? O modelo deles é totalmente diferente do seu. Você é um consultório, eles têm duas clínicas, mas a gente vê alguns pontos em comum, né? Eles levantaram muita questão do planejamento, ou seja, eles saberem o que eles vão fazer e pensarem em números do futuro, né? Que não deixa de ser um pouco dessa visão, dessa construir esse projeto para frente. Eles falaram muito também do plano de tratamento, que é uma coisa muito interessante, né? Com isso a gente acaba mudando todo o sistema de precificação e modelo de venda também. Então uma coisa está atrelada à outra, né? A gente vê que mesmo em modelos de negócio diferentes, a gente ter esse passo é importante, né? E a paciência também. Eles levantaram isso, essa questão de como estar com o auxílio é mais fácil, né? Eu saber quais vão ser os passos, eu saber quais vão ser até as dificuldades que eu vou passar, isso facilita o processo, né? Sim. Muito bom, muito bom. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que talvez estejam passado em branco, né? Mas uma das principais coisas que eu vejo que mudou, Camila, em você, além do que você falou, foi o seu posicionamento, tá? O seu posicionamento não no sentido só de qual é o cliente que eu vou atender. Então você acertou o seu cliente, né? Isso está dentro do pilar posicionamento. Isso é fundamental. Então você já tinha acertado o lugar, já tinha acertado o ambiente, mas você acertou o cliente. Você acertou depois a sua comunicação, a sua postura, a sua imagem, né? A sua imagem mudou muito. E junto com isso veio a condição de você estar aqui na câmera hoje, que era uma das travas muito grandes que você Muito tinha. difícil. Então, o fato de você conseguir montar programas de tratamento, conseguir elevar o seu preço, né? Acho que da época que a gente está, você está cobrando mais que o dobro já, né? Sim, De preço, assim. Quando a gente calculou, na verdade, o valor real da sua hora trabalhada, ela está muito maior, está acima de R$ 500, quando a gente pensa em planos ali, junto com a Palmilha e tal. Então, quando você se posicionou, ganhou confiança no processo, eu acho que esse foi um dos grandes fatores que contribuíram e isso contribuiu também para você. Quando a gente está mais confiante, a gente entende quem é nosso cliente, a gente entende que o nosso serviço funciona, a gente entende que a gente está no preço certo, a gente vende mais fácil, né? Então, o sistema de venda, eu lembro muito bem, isso é muito claro para mim, que
que você falava, nossa, mas o meu paciente ele não paga R$ 150 na consulta, ele fica com dificuldade, ele fica reclamando e tal. E hoje o cara paga para você aí R$ 4.000, R$ 5.000, R$ 3.000 em tratamentos. Então, por que isso, né? Porque todo um processo de mudança. Eu acho que essa postura sua. Quando a gente fala de pilar posicionamento, a gente está falando do cliente, das nossas diferenciações que você tem, né, da nossa imagem e do nicho. Então, você fez tudo isso em termos de posicionamento. Você nichou o seu trabalho, você mudou a imagem da Camila, né? Imagem que eu falo não é só roupa, tá, pessoal? É visual, é fala, comunicação, é presença. A imagem do seu consultório. Você achou o seu cliente ideal e você começou a plugar processos de diferenciação. Então, o cara que vai aí, ele escolhe a musiquinha dele, ele tem o tempo dele de relaxamento, você teve alguns processos de diferenciação. Então, o pilar posicionamento, você cumpriu todas as etapas. É lógico que sempre tem coisa para melhorar, tem, mas a partir daí, que esse é o pilar básico nosso, é o pilar inicial. A partir dele é mais fácil subir preço, é mais fácil daí vender depois, porque você está com a pessoa certa na frente, com o programa certo construído, você está com tudo construído. Então acho que essa virada foi, pelo menos eu te olhando, eu vejo muito isso assim dentro da sua evolução. Não sei se faz Sim, com sentido. certeza. Nossa, completo. Muito sentido, assim. Realmente, o mais difícil para mim, desses 6 meses que eu fiquei lá, né, estagnado, assim, ouvindo as coisas, era esse... Eu tinha um preconceito muito grande, né, com a parte online, né? Falando mais sobre o Instagram, Sim. né? Que é o que tinha Uhum. mais na época, assim, né? E agora, inclusive. Mas, assim, eu fui trabalhando isso, né? Com terapia, né? E trabalhando com a câmera também, assim, me deixando mais tranquila. Comecei a fazer fotos profissionais, que eu acho que todo mundo deveria fazer também. Ter um fotógrafo que te deixe confortável, que te deixe tranquila e trabalhar essa imagem que você acabou de falar, né? Comecei a trabalhar a minha imagem tanto no Instagram quanto no Google. Então, assim, então a gente vai buscando pessoas para nos auxiliar e, assim, deixar a gente mais confortável, né? Porque fisioterapeuta não sabe tirar foto, não é modelo, não é nada. Então, assim, ter pessoas para somar é muito importante. Assim, Legal. e eu fui buscando isso, fui buscando pessoas para poder me ajudar e cada vez mais, né, não parando de estar em ambientes que eu me sinto confortável e que fala a mesma língua, assim, que fala de negócio, sem medo, sem medo de falar de dinheiro, né? Então, e Legal. trabalhei um pouco também da minha crença financeira, né? Que todo mundo tem um pouquinho. Muito bom, muito bom. E dentro dessa trajetória aí, vamos pensar depois que você mudou para esse consultório novo, fora a pandemia, assim, até mesmo depois que você estava na mentoria, quais foram 3 pontos de maior dificuldade, assim, para você romper? Igual você já falou da câmera, né, de estar na internet, eu acho que isso é uma crença muito grande. Talvez você puder até aprofundar um pouco nisso, porque todo mundo que fala para mim que tem dificuldade de estar na câmera, eu entendo. Eu tenho pouca empatia, você sabe disso. Mas isso eu tenho empatia. Por quê? Porque eu tinha muita trava com isso. Eu tinha muito medo, eu tinha muito. Mas é medo do que os outros vão falar. No fundo é isso, né? Medo de não poder errar e etc. Mas isso é muito comum, né? A gente ainda, no mundo de hoje, a pandemia acho que deu uma reviravolta na maioria, mas ainda tem muita gente achando que isso é bobeira, né? E as pessoas acham, na verdade, que o marketing online você tem que virar blogueiro, né? Você tem que ficar postando comida. O que a gente precisa entender é que o marketing do profissional da saúde é totalmente diferente da galera que vende curso, da galera que vende coisa fitness aí, blogueiros, etc., que faz parcerias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a gente olhar, volume de postagens da Camila não é absurdo, o volume de stories dela não é absurdo, mas ela tem um posicionamento adequado dentro da rede social que valoriza o trabalho dela. Tudo isso é desenhado de forma estratégica. Então, além
disso, se você puder aprofundar até um pouco assim, o que que fez você virar a chave para poder estar na câmera, né? Fora aquele tranco que eu dei em você lá no, no evento, mas tirando isso. E quais as outras dificuldades, sabe? Onde, coisa, ou até mesmo a dificuldade que você está tendo agora, qual é o próximo passo, para onde você está mirando. Acho que é legal o pessoal ver também que eu, pelo menos, eu entendo que tudo é uma constante evolução, né? Olha, eu não posso deixar de falar daquele dia, né? Aquele dia, é, eu nunca senti tantas emoções juntas, que eu queria Então, ela realmente vai te contar, eu não faço isso tocar. com todo mundo, tá? É que fazia um ano já que ela estava comigo, então a gente já sabia onde a gente podia apertar. Pode falar, então. Assim, eu acho que aquele dia, assim, não tenho o que falar, entendeu? Assim, aquele dia foi a virada, assim. Eu, eu tremi, eu esquentei, eu esfriei, eu chorei, eu ri, eu fiz tudo e, assim, consegui me segurar, porque se eu começasse a realmente a liberar mesmo, aí eu não ia conseguir fazer nada. E aquele dia eu senti que alguma coisa mudou. Então, assim, alguma coisa destravou, assim. Não sei Explica falar. o pessoal, né, o que que é aquele dia, porque o povo que tá É, aí não sabe o que aconteceu. nós estávamos num evento lá em Alphaville e no sábado, né? E tava já para terminar, tava tendo. Ele levou uma pessoa para falar lá, fazer uma palestra pra gente. E aí, assim, tava na hora de entregar o lugar e ele falou que se eu não fizesse uma chamada no Instagram sobre determinado assunto, agora que eu não me lembro, falar qualquer coisa no Instagram, fazer uma chamada. Ninguém ia sair de lá, ninguém ia jantar, ele não ia entregar, ia ter uma multa Eu e que eu falei isso. ia me virar para Nossa, pagar eu nem essa multa. lembrava disso. Então, que eu ia me virar para pagar essa multa, Certeza que eu não falei isso. que todo mundo ia ficar preso naquele lugar, que dependia de mim. E aí eu fui ficando vermelha, fui sentindo tudo aí que eu já relatei aqui. E aí saiu, assim, saiu com a ajuda. Agora eu não lembro, foi a Vanessa? Não, Foi a Fernanda, né? a Fernanda, Ela a Fernanda. E fiquei muito nervosa, mas ela foi uma graça comigo, assim, me ajudou. E foi, né, Lucas? Foi bem engraçado, né? E, e aí, assim, ali alguma coisa mudou, Lê. Não sei o quê, mas assim, deu uma destravada boa, que eu comecei a falar com mais naturalidade. Não ficava tão nervosa na câmera. Então, assim, eu comecei a falar pausadamente, porque me deixa, ainda me deixa, né? Mas me deixava muito, mas muito nervosa, ansiosa e assim, me dava um bloqueio mesmo, assim, do que falar. Parecia que tudo desaparecia da minha mente, assim. Pegar uma câmera e falar para a câmera, assim. Então, graças a Deus, assim, eu tive vontade de te socar, mas assim, agora eu agradeço, né? Porque foi uma virada mesmo ali. Eu acredito que foi a maior virada, assim. que bom. E como Pessoal, eu não você faço isso com todo me mundo, né? Como eu conhecendo, né? falei, era a quarta vez que a Camila estava indo na imersão e ela tá com a gente Participei de aí todas, faz um né? tempo. Então, fiquem tranquilos que eu não vou fazer isso com vocês, não, tá? A não ser que precise muito. Bom, Cá, E ali é, foi o auge. muito bom. E me fala uma coisa, para onde que você está indo? Quais, qual é a sua visão aí para esse ano? A gente não conversou sobre isso ainda, né? Qual é a visão para esse ano e qual você acha que é o maior desafio desse ano para você? Eu, eu tenho algumas coisas em mente, né? Que ainda a gente não conseguiu bater aquele papo ainda esse ano, né? De crescimento, né? De aumentar o meu modelo de negócio, né? Que é a especialidade de tratar dos pés, né? Com palmilha 3D, com plano de tratamento direcionado para os pés.
para todo o corpo, visando uma qualidade de vida, né? Então, assim, eu tenho algumas coisas em mente aqui, né? Que Uhum. eu acho que você já sabe de algumas, que o ano passado eu até já citei para você, mas ainda eu precisava, por isso que é importante, né, gente, ter metas, planejamento estratégico, porque assim, você está indo bem, só que aí você quer aumentar o negócio. Então, esse negócio que está indo bem precisa estar maduro, né, estar consolidado, sem depender de você. Então, aqui eu estou tentando já com as estratégias que o meu consultório, a minha clínica, né? Porque virou o ano passado CNPJ, então já é clínica, né? Ter algo maduro, sem depender 100% de mim. Então, essa é a minha visão de crescimento e de expansão também, no futuro próximo aí. Tá, legal. Muito bom, muito bom. E qual que você acha que é o maior desafio para você agora, para conquistar isso? O maior desafio é traçar e ter assim o time, não perder o time. Esse é o meu grande medo, assim, é não perder o time do crescimento, assim. Tá, Esse que acontece com muitos profissionais da saúde, né? Perder o time. entendi. Eu Você está acredito que precisando de seja isso pressão ou e não? será? Uma pergunta. Não, muito E bom. assim, e realmente esse negócio de estar mais nas redes, né, sociais, assim, esse é meu grande desafio, assim. Estou melhorando a cada dia, mas o meu maior desafio são as redes sociais. Tá joia. Você não sabe ainda, mas vai ter umas coisas nesse sentido para você aí. A gente vai conversar esse final de semana. Então, assim, é que eu tenho algumas coisas aí que eu não quero colocar, porque a gente já sabe, né, assim, algumas. Mas, assim, visando também aquilo que a gente já conversou o ano passado. Então, assim, tô bem, tô bem feliz com o meu crescimento, com as oportunidades, né? E com a constância que tudo assim, você vai plantando, você vai adubando, você vai regando e os frutos vêm, né? Assim, e é isso que eu te falei da paciência, né? Eu não tinha muita paciência, eu sou muito pacienciosa em algumas coisas, mas para outras coisas eu quero para ontem. Então, assim, trabalhar minha paciência foi bem desconfortável, mas foi muito bom mesmo, assim. Então, Legal. estou bem feliz, assim, em relação à minha vida profissional, de um ano atrás que eu conversei com você, né, que nós entramos, né, no Acelera Clínicas, né, realmente mudou muito e estou muito, muito contente, assim, né, com o que foi somado na minha vida profissional. Show de bola. Muito bem, Camila. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aqui aberto para o pessoal. O que eu falo é que é possível, galera, quando a gente fala do fisioterapeuta faturar mais, crescer, ter uma visão de crescimento, mesmo que seja aos poucos. Eu falo que tendencialmente a gente vai ter uma carreira de no mínimo 30 anos, mas eu acho que a maioria vai ter mais, porque a gente começa a ficar bom e tal, mas ao mesmo tem muita gente que quer desistir por não estar conseguindo chegar ou por estar muito cansado, né? Quando a gente trabalha muito e tem pouco retorno, então a gente tem que construir uma carreira, né? Pensando em carreira, como é que seria uma carreira, né? Como é que eu posso, sei lá, estar com 40 anos de idade, já com ou um negócio mais estruturado, ou podendo ter um bom faturamento trabalhando menos, né? E como é que a gente pode ir construindo isso para a gente não só viver para o trabalho, né? E poder fazer outras coisas, poder se organizar, poder ter uma família mais estruturada, com mais merecimento, etc. Porque a maioria fica ali numa roda de ratos
e não consegue ver como chegar. E ao mesmo tempo tem medo, vergonha, preconceito de pedir ajuda, né? Então acho que isso é muito ruim para a profissão, uma profissão que, como eu falei ontem também, ela está sendo cada vez mais valorizada pela população, mas ao mesmo tempo continua sendo desvalorizada pelo próprio fisioterapeuta. O fisioterapeuta é o maior desvalorizador da profissão, né? Haja visto agora quanto de paulada eu tô tomando de fisioterapeutas. Não é o pessoal falando, nossa, como assim vocês querem ganhar muito? Não, é o fisioterapeuta achando ruim que é possível faturar 40 mil num consultório, 1 milhão por ano numa 100 mil, 200 mil numa clínica, sabe? É a pessoa achando ruim isso, tipo, ah, como assim? É mentira. Não, é mentira para você, porque tem muita gente fazendo isso dentro dos seus consultórios, das suas clínicas, do seu estúdio de Pilates. Tá? Então, tem que arrancar isso. Então, a gente precisa, às vezes eu falando, parece que o pessoal fala, tá vendendo curso, né? Tá vendendo mentoria, tá vendendo isso. Eu vendo mesmo, tá? Porque eu sei que eu consigo ajudar as outras pessoas. Mas vocês estão ouvindo aqui de uma pessoa, de um fisioterapeuta que tem um consultório que triplicou seu faturamento, até mais que isso, dentro da sua trajetória em 2 anos. Né? O que é isso? O que significa isso pensando daqui 10, 20 anos? Né? É muita coisa. Tá? É muita coisa. Lê, Pode falar. uma coisa assim que eu acho importante falar é que esse foi o primeiro ano, né? Primeiro que a gente fecha com assim com um faturamento e com um caixa saudável, né? Assim, estar tranquila em meses que a gente sabe que, pelo menos aqui para mim, Uma as pessoas queda, né? viajam muito, né? Tem uma queda. E entender esse público, né? Entender meu público, entender quando eu posso dar uma diminuída e focar em outras coisas e não ficar apavorada, não ter crise de ansiedade, né? Assim, no meu caso. Então, assim, ter um, um caixa saudável, né? Esse é o primeiro ano, assim, de 18 anos, quase, de formada que eu tenho. Então, assim, e na verdade dividido, né? Que antes de tudo da mentoria, assim, e de É não um entender bolso nada de só. modelo de negócio, era tudo meu. Uhum. Era tudo meu, porque eu que mandava, eu que. Então, entender que assim, eu preciso investir na minha clínica, no meu consultório, porque é ali que vai vir o meu dinheiro, assim, né? Então, assim, se eu investir só em mim e deixar ele, dali vai chegar uma hora que não vai vir mais. É Então, a assim, mesma coisa matar a vaca que dá o leite, né? É a é. mesma Então, coisa. assim, você entender que o teu consultório ele tem que estar, o teu modelo, na verdade, de negócio, ele tem que estar saudável, ele tem que estar forte, que você vai ser forte, né? Show Então, de bola. como você diz, né, CNPJ é forte, não, CPF saudável, CNPJ forte, né? É isso Então, aí. faz todo sentido isso e foi o primeiro ano que eu virei com um caixa tranquilo, assim, né? Se tiver algum imprevisto, ele tá lá e Isso aí. não vai ter sufoco. E não precisava sofrer 18 anos, né? Mas agora ainda tem 18 anos de prosperidade para frente, no mínimo aí, e É que a gente sai segue da e faculdade e aprendeu. nunca ninguém falou isso, né? Exatamente. Não tem. Sei bem como é também. Na Muito verdade, bom, você Cá. sai com um pouco de preconceito de cobrar, né? O fisioterapeuta tem um pouco disso, né? Um monte de coisa envolvida aí. E, Que bom que você está com a gente, que bom que você está dando cada vez mais certo. Fico muito feliz por você, pela sua família, pelos seus familiares, pela família que você vai começar a construir. E tamo junto aí. Brigadão pelo seu tempo, brigadão pela contribuição aqui com a galera. Tenho certeza que você mexeu em algumas pecinhas aí na cabeça de pessoas que estão ouvindo, tá? Pode ter certeza disso. A gente sempre tem para contribuir na vida dos outros. E acho que o objetivo dessas lives dessa semana aqui é isso mesmo, tá? Estou falando pouco, perguntando mais, eu quero ouvir de vocês mesmo como que
vocês podem, através da cabeça de vocês hoje, mudar a cabeça dos fisioterapeutas que ainda estão travados. Tá bom? Eu Obrigadão. que agradeço, Lê. E a gente se vê sexta-feira, então. Sexta-feira. Me avisa a hora que você chegar aqui, quem sabe a gente consegue bater um papo na Tá, quinta. eu vou estar aí desde quinta, tá? Então, Aí, me avisa o horário certinho que você vai chegar. Tá bom? tá bom. Tá. Beijão, então. Se cuida. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.